Olá pessoal, hoje o vídeo é falando sobre o perfil do mecânico de manutenção aeronáutica. O que as empresas aéreas almejam na hora de contratar um mecânico? É legal falar que em 2018 eu fiz um vídeo falando sobre o perfil do profissional da aviação, que claro, o mecânico de manutenção também se enquadra nesse mesmo perfil, né? Será que mudou muito as exigências relacionadas ao perfil do mecânico lá de 2018 para agora, em 2024? Vamos ver essas características que são do perfil do mecânico? Primeira delas, continua sendo a mesma, bom humor. Não tem nada melhor que a gente trabalhar do lado de alguém bem-humorado. O problema é que era pequenininho, fica pequeno, ele continua pequeno, ele pode até reduzir ou não parecer um problema. Mas você já notou que quando você trabalha do lado de alguém mal-humorado, às vezes não é nenhum problema, não existe nada de errado no teu trabalho, mas você fica cansado, fica pesado, o trabalho parece que demora mais a ser executado, as dificuldades aumentam. Então por isso que o bom humor é uma característica que eu considero o topo da lista quando a gente fala de característica do perfil do profissional. Outra característica que as empresas valorizam muito é a questão do entusiasmo. O que seria esse entusiasmo? O entusiasmo está focado na questão de buscar estar sempre aprendendo, estar buscando sempre novidades, em crescer, se desenvolver dentro da função na qual você vai exercer, que é a mecânica de manutenção. É o mecânico que entra na empresa com a carteira de GMP e ele já vai correndo fazer de célula, depois ele vai fazer aviônica, ele vai procurar melhorar o inglês dele, ele vai procurar fazer um curso superior, um curso específico dentro da parte de manutenção, e ele continua sempre querendo crescer e se desenvolver. Então por isso que o entusiasmo é extremamente valorizado pelas empresas aéreas. Outra questão que é extremamente importante é a questão da empatia, o se colocar no lugar do outro. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo trabalhando como mecânico de manutenção aeronáutica, você vai trabalhar em equipe, você trabalha com outros mecânicos. E às vezes o outro mecânico está com dificuldade, o seu colega de trabalho está com dificuldade, e você tem que se colocar no lugar dele para entender qual é a dificuldade dele, para poder ajudá-lo, né? É importante a gente entender que não é todo dia que a gente está bem, tem um dia que a gente não está legal. E tu ter um colega que te ajuda também é importante. Por isso que a empatia, de se colocar no lugar do outro, de estar sempre vendo como as pessoas estão trabalhando é extremamente importante. E aí é interessante, a gente está falando de empatia, e aí vai entrar em outra característica, que é a questão da humildade. A humildade que eu estou falando aqui é principalmente em saber ouvir, em receber um feedback, de identificar as suas limitações. Principalmente na área da aviação, onde a gente não pode fazer as coisas na base do achismo. É preciso a gente entender até onde eu sei, até onde eu posso ir. É importante eu saber escutar o meu colega de trabalho, o meu superior. Por isso que a empatia, a humildade é extremamente importante. A gente tem que saber das nossas limitações. Outra questão que eu costumo dizer, e eu acho que ela está envolvida com todas as outras que eu falei anteriormente, vocês podem notar, que é a questão do trabalho em equipe. Hoje, dentro das empresas aéreas, tem um problema, e aí eu não falo só de empresa aérea, né? A gente costuma falar de empresa aérea, mas vale para qualquer área da manutenção de aeronaves. Quando a gente fala de um trabalho, muitas vezes o profissional ele é contratado pelos conhecimentos técnicos, do conhecimento dos sistemas da aeronave, ele sabe falar inglês, mas ele tem dificuldade em trabalhar em equipe. E ter um profissional que não sabe trabalhar em equipe, além dele não conseguir desenvolver o trabalho dele, ele atrapalha o trabalho dos outros. Por isso que o trabalho em equipe, o saber dividir as suas atividades com seus colegas, é extremamente valorizado pelas empresas. Então ele é a junção de todos os anteriores. Para finalizar a questão aí, que é interessante, eu estou falando todas as características, né, todas as competências relacionadas à parte não técnica, que são as soft skills, que eu falo várias vezes nos vídeos aqui com vocês, né?
Esta é uma soft skill que eu considero extremamente importante, principalmente agora quando a gente fala de aviação, quando a gente fala da profissão de mecânico, que é a firmeza, a segurança no se portar. Quando vocês vão fazer algum tipo de atividade dentro da manutenção, vocês precisam transmitir segurança para os colegas de vocês, além de fazer as atividades com segurança também, né? Ter firmeza na hora de se colocar, pois não tem nada pior que a gente trabalhando com alguém dentro de um grupo, sendo que essa função, que é a função de mecânico, ela é uma função que é extremamente importante, que ela lida com diversas vidas, pois um mecânico numa manutenção de uma aeronave, de uma companhia aérea, por exemplo, se essa aeronave vem a ter um problema por causa de uma manutenção errada desse mecânico, ele está influenciando na vida de quantas pessoas que estavam embarcadas. Então a segurança é extremamente importante. E trabalhar com uma pessoa que diz, não sei, eu acho, né? Eu não tenho certeza, mas acredito que... Como é que tu vai trabalhar com alguém agindo dessa forma? Então, esta característica, essa competência, ela é muito valorizada dentro das empresas aéreas, que é a firmeza, a segurança ao se portar com os seus colegas e nas atividades que você está falando. Gente, eu estou falando aqui de todas as competências não técnicas, que são as famosas soft skills. Agora vamos falar um pouquinho das hard skills, para aquele estudante que está querendo ingressar como mecânico de manutenção aeronáutica, ou até mesmo aquele mecânico de manutenção aeronáutica que está procurando uma recolocação no mercado. O que eles buscam desse profissional? Primeira questão que eu acho que é extremamente importante e é um diferencial dentro da função de mecânico, e aí não só da função de mecânico, mas qualquer outra profissão ligada à aviação, que é a língua mãe da aviação, que é a língua inglesa, conhecimento da língua inglesa. Isso é extremamente importante, né? Saber se comunicar, porque tem uma outra característica que a gente chama que é da hard skill, que é a questão da leitura e interpretação de manuais. Ela está muito colada com a questão da língua inglesa. Por quê? Porque a maioria dos manuais, os termos que são utilizados dentro da manutenção, são em inglês. Então, assim, eu vou dizer a maioria para não dizer 100%, que pode ser que eu esteja enganado, mas são 99% dos manuais são em inglês. Então, a língua inglesa é extremamente importante. E aí, claro, já antecipei aqui, né, para vocês, a leitura e interpretação de manuais, que é outra hard skill extremamente importante. Conseguir interpretar o que está escrito no manual. E às vezes não é só sabendo a língua inglesa. Tu tem que conhecer um pouquinho do que está escrito e aí tu tem que conhecer mais de manutenção para conseguir interpretar quais são os passos que o mecânico vai ter que fazer dentro da sua manutenção. E o manual é extremamente importante. Aí o conhecimento de ATA 100 é muito valorizado, né? Aí a gente vai para outra questão, que é o conhecimento dos sistemas das aeronaves. É importante a gente entender um pouquinho de cada sistema. Mesmo eu tendo uma especialização, por exemplo, na parte de aviônica, é importante eu saber um pouquinho das outras áreas da aeronave, né? Saber um pouquinho mais sobre motores, sobre células, saber um pouquinho de cada sistema da aeronave. Por quê? Porque todos os sistemas da aeronave, eles se conectam, eles estão conectados uns aos outros. Por isso, um bom conhecimento dos sistemas das aeronaves são extremamente importantes. Outra questão que é importante, outra competência, né, técnica que é importante, é o conhecimento de ferramentas. Muitas pessoas trabalham na manutenção e às vezes pensam que é muito fácil, principalmente para o estudante que está entrando, né? Pensa naquelas ferramentas mais básicas que se tem, mas quando a gente fala de mecânico de manutenção de aeronave, tem muitas ferramentas que são especiais, ferramentas que são focadas somente para um tipo de aeronave. Então é importante a gente ter um conhecimento e principalmente saber utilizá-las. Como utilizar um torquímetro, como usar um alicate de freno e fazer um freno perfeito que garanta a segurança do aperto do parafuso. Então o saber sobre as ferramentas, ter o conhecimento de quais são elas e saber utilizá-las é extremamente importante e essencial para a função de mecânico. Quando a gente fala também, vamos falar de mais uma hard skill, e o vídeo eu acho que está ficando até um pouco longo, né?
É importante a gente saber, como mecânico, fazer um diagnóstico de alguma pane. Isso é valorizado. A gente saber ver um problema, identificar qual é o problema, achar as soluções, encontrar os caminhos. Isso é extremamente valorizado para o mecânico. Claro que quanto mais a gente vai tendo experiência, mais a gente vai sabendo identificar esses diagnósticos, né, ou identificar quais são os problemas e procurando as soluções. É interessante colocar aqui para vocês que quanto mais a gente vai trabalhando, mais experiência a gente vai tendo. Mais fácil a gente vai conseguir desenvolver essas competências que são chamadas de competências técnicas, as hard skills. Porque dentro de uma manutenção de aeronaves, um mecânico ele se depara com muitas panes diferentes. E cada dia ele está aprendendo algo novo. Toda hora ele está descobrindo novas panes, descobrindo novas formas de agir dentro da profissão, aprendendo como ser um mecânico cada vez melhor. Mas por isso que a experiência é importante. Agora tem uma coisa que é muito valorizada e eu tenho batido muito aqui nos nossos vídeos, que são as questões relacionadas a como eu iniciei esse vídeo, que é falando das soft skills. Por que isso? Porque essas questões são mais difíceis de se desenvolver dentro de um perfil profissional. Por isso que as empresas elas têm valorizado, às vezes, muito mais as questões relacionadas às soft skills do que as hard skills, as técnicas. Porque as técnicas a gente dá um treinamento, a gente dá orientação, a empresa consegue mostrar o caminho, ensinar como executar uma atividade, mas o trabalhar em equipe, o entusiasmo, a empatia, isso vem da personalidade da pessoa. Por isso que é muito mais difícil desenvolver isso num profissional. E por isso que as empresas estão buscando, dentro dos processos seletivos, identificar essas características. Tá bom? Espero ter feito esse vídeo aqui, que tenha esclarecido e ajudado muitos mecânicos que estão querendo entrar aí no mercado da aviação e mecânicos que estão aí trabalhando e estão tentando crescer e se desenvolver na aviação. Acho que esse vídeo aí vai trazer um bom norte para vocês conseguirem seguir nesse caminho aí brilhante da aviação. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube da AeroTD, não se esqueça de compartilhar esse vídeo e de comentar aqui abaixo também. Semana que vem tem mais vídeo aqui para vocês. Um forte abraço.